Muito boa noite, meus amigos. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stormer. Tudo bem? E aí? Bom, o assunto de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos tipos de investimento que eu mais gosto. Na verdade, talvez seja o meu investimento preferido, a forma de investir que eu mais gosto de trabalhar. Basicamente são os fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? O que produz os fundos imobiliários? E o que é feito? Para que eles servem? Como é que funciona esse tipo de investimento? Bom, é bastante simples. Digamos que você é um gestor de um fundo e que você decidiu que você quer comprar um shopping center, mas para isso você precisa de 250 milhões de reais. Então você abre um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário vai reunir um grupo de cotistas que vai colocar o seu dinheiro, comprando cotas desse fundo. E aí você vai reunir esses 250 milhões de reais e você vai comprar o shopping Iguatemi. Você vai lá e compra o shopping Iguatemi com todas as lojas locadas. Você vai, a partir desse momento, receber os aluguéis dessas lojas e distribuir o aluguel das lojas entre os cotistas de maneira a ser exatamente a proporção de cada um deles. Então, um fundo imobiliário basicamente é a reunião de investidores para ou comprar um imóvel que já está construído, está alocado, ou comprar um terreno, incorporar, construir, vender, ou comprar, por exemplo, toda uma estrutura física, um galpão logístico, alugar esse galpão logístico e, através do aluguel, remunerar os investidores. Quais são as vantagens do fundo imobiliário que eu gosto tanto e por que eu gosto tanto do fundo imobiliário? Porque basicamente é como se você estivesse comprando um imóvel para alugar sem ter que pagar os 6% de corretagem que se paga quando tu compra imóvel, sem ter que se preocupar muito com a questão da vacância, porque na verdade quando tu compra um shopping center até pode ter uma, duas, três, quatro lojas vacantes, mas não vai ter o shopping inteiro totalmente vacante. Então, às vezes, quando tu compra uma única sala, uma sala comercial para alugar, se aquela sala ficar desalugada, tu vai ter que pagar IPTU, tu vai ter que ficar um bom tempo sem estar recebendo aquele aluguel. Ou seja, entre colocar 200 mil reais numa sala comercial para alugar ou colocar 200 mil reais numa cota de fundo imobiliário que tem um prédio inteiro de salas comerciais, faz muito mais sentido colocar o dinheiro dentro de um fundo imobiliário que tem um prédio inteiro com vários e vários imóveis e que às vezes tu pode ter 80% de vacância ou quer dizer 10% de vacância ou 20% de vacância e mesmo assim isso não vai diminuir a tua renda de uma maneira muito importante. Além disso, e aí vem a parte que eu mais gosto dentro dos fundos imobiliários, é que o dinheiro entra todos os meses, exatamente, todos os meses cai o provento na tua conta, direto na conta do investidor, já livre de imposto de renda. Eu gosto dessas 4 palavras. Livre de imposto de renda sempre são palavras que me interessam e que soam como música para meus ouvidos. Então, basicamente, a grande parte dos fundos imobiliários hoje oferece um retorno entre 0,5% a 0,9% ao mês, livre de imposto de renda. Quando você compra um imóvel e bota para alugar, você vai conseguir em torno de 0,3%, 0,4% do valor do imóvel, com imposto de renda ainda em cima e tendo que ter provavelmente uma imobiliária para cuidar do aluguel em si. Então existe sim uma série de vantagens na aquisição de fundos imobiliários, ao invés de comprar especificamente um imóvel para alugar. Acharam interessante? Eu acho extremamente interessante, até porque à medida que você vai comprando cotas desses fundos imobiliários, essas cotinhas elas vão crescendo o seu bolo e daqui a pouco aquele dinheiro começa a entrar todos os dias no dia 14 de cada mês e se torna um 13º salário, um 14º, um 15º, um 16º, até que seja um 24º salário teu no ano e tu possa inclusive pensar em se aposentar através das rendas que você vai ter acumulado dentro do seu fundo imobiliário ou dentro dos seus fundos imobiliários. Então eu realmente sou um fã, confesso, de fundos imobiliários e eu vou mostrar aqui como funciona basicamente a maneira como eu escolho eles. Eu utilizo bastante este site que vocês estão vendo aqui, se chama clubefi.com.br. É um site bastante interessante porque dentro dele você tem, primeiro, a listagem de todos os fundos imobiliários que tem.
presentes no mercado. Todos eles são negociados em bolsa. Aí veja que as cotas, elas oscilam. Algumas cotas são de R$ 94, outras são de 1.433, outras são de 105. Mas o fato é que você pode comprar uma única cota. Então você pode colocar aportes mensais de R$ 200, aportes mensais de R$ 300, aportes mensais de R$ 400. Ou seja, não precisa ser aportes muito grandes mensalmente. Tá? E aí isso vai produzindo juros composto dentro da sua posição. E aí nota que quando você entra aqui na lista de fundos imobiliários, eles têm um ranking, logicamente, que é este ranking que eles colocam, os melhores performances de 2019. Eles têm este tipo de ranking por melhor performance. Então a gente tem aqui o Faria Lima, cotação atual em 4,09. Variação da cota em 2019 subiu 49%. Mais a distribuição 53%. E daí eles têm uma série de outros indicadores. O dividendo que ele está oferecendo por mês. E tu pode fazer daí dessa forma aqui. O dividendo nos últimos 3 meses. Nos últimos 6 meses. Nos últimos 12 meses. Tá? E com isso tu consegue ver qual fundo que está mais interessante ou mais dentro do teu perfil. Ao mesmo tempo, eles têm aqui nessa parte juros compostos, que realmente são a maior força do universo. O Einstein estava certíssimo nisso. Tem algumas aulas que explicam o poder dos juros compostos. Tá? Ao mesmo tempo, quando a gente entra aqui, tem rendimentos e amortizações dos diferentes fundos. Esse aqui, por exemplo, GGRC11, é o fundo de um shopping. O valor por cota, 0,71 foi o que ele distribuiu no último provento. Um dividendo yield de 0,51% no mês, livre de imposto e renda. A gente tem alguns outros aqui, por exemplo, que pagaram 1,48, 1,33, 1,07. Eu procuro me concentrar nesses que ficam entre 0,5 e 0,9, 1% no máximo, não muito mais do que isso. Esses que pagam mais do que 1% geralmente tem alguma amortização junto, tem alguma outra coisa que precisa ser analisada e entendida. Tá? Então a gente tem aqui uma série desses fundos e daí tem a parte que eu mais gosto, que é aqui vários tópicos interessantes para a educação de fundo imobiliário, uns guias básicos, tem um fórum de iniciantes, mas digamos que eu quisesse mais informações sobre especificamente este aqui, ó, este que pagou 0,82 no último mês, que é o Vinci Shopping Centers. Eu clico ali e abro a página do fundo. E nessa página do fundo aparece o quê? Primeiro aparecem os comentários de diversos outros cotistas. Então várias pessoas que vão trocando informações muito úteis aqui. E isso já ajuda bastante. Segundo, os dividendos. Quanto é que pagou no último mês? Em relação ao valor da cota atual. Em relação ao IPO, lançamento da oferta primária, certo? Pagou 0,81. E daí aparece aqui o valor patrimonial, que seria basicamente quanto é que vale os prédios ou o prédio que o fundo tem em relação ao valor da cota. No caso, o valor da cota está em 114 e, teoricamente, o valor do prédio deveria estar em torno de 100,40, o que significa que tem um pequeno ágio nesse fundo. E daí você vem aqui e vê quais são os ativos. E aí aqui a gente começa no primeiro modelo de como é que eu escolho o meu fundo. Eu não quero comprar um fundo que tenha um único prédio e que tenha um único locatário. Porque quando tu tem um único prédio com um único locatário, você realmente fica na mão de um único sujeito. Eu quero então um fundo que tenha vários prédios, para que tenha vários inquilinos, e esses vários inquilinos então vão me dar uma diversificação no risco da minha operação. Então esse aqui, por exemplo, tem o Shopping Belém, o Shopping Granja Viana, o Shopping Tacaruna, Ilha Plaza, Shopping Parabela, West Shopping, Shopping Cristal, Center Shopping Rio e Shopping Iguatemi Fortaleza. São vários shopping centers em várias cidades diferentes. Eu não quero também ter um fundo imobiliário que tenha prédio numa única cidade. Porque se for uma única cidade, for o caso, por exemplo, Rio de Janeiro, aquele fundo imobiliário vai estar com sérios problemas porque a cidade do Rio de Janeiro está quebrada.
Então eu prefiro um fundo imobiliário que tenha diversificação em vários prédios em várias cidades diferentes. Aqui é Belém, Fortaleza, Salvador, Cotia, Recife, Curitiba e Rio de Janeiro. Com todos esses shoppings que vocês estão vendo aqui. Então esse é um shopping center, esse é um fundo imobiliário diversificado. Eu vou procurar também fundos imobiliários que tenham contratos atípicos. Então quando tu olha aqui, tem o vencimento do contrato. Eu quero os contratos mais longos possíveis, de preferência mais de 30 meses em diante. Veja que a maior parte dos contratos desse fundo, 34% desses contratos, estão com mais de 36 meses de duração. Joia, é isso que eu quero. Eu não quero contratos acabando por agora, porque contratos acabando por agora podem não ser renovados. Então o que eu quero é vencimento de contrato em relação ao fundo, e ao mesmo tempo os contratos que durem o mais tempo possível. E daí a gente olha aqui qual é o indexador da receita do imóvel, se vai ser o GPM, ou se vai ser o NPC ou o IPCA. Tá? E aqui o tipo de contrato. Porque existem contratos típicos e contratos atípicos. Os melhores contratos que existem para proteger um cotista de fundo imobiliário são os contratos atípicos. Bom, aí eu posso inclusive olhar às vezes tem fotos dos próprios imóveis e eu vejo o nível de vacância desses imóveis. Veja que aqui a gente tem 5,8% de vacância nos shopping centers deste fundo imobiliário, o que é relativamente baixo. Tá? O que está ótimo, significa que está muito bem gerido e com pouca vacância. Tá? E aí aqui existe uma parte que eu gosto muito, que é o radar. O radar, basicamente, oferece todos os fundos. A gente pode daí fazer isto desta maneira e procurar quais são os fundos que pagaram os melhores dividendos. É lógico que quando tem um fundo como esse, que pagaram mais do que 40%, mais do que 30%, isso é amortização. O fundo pode estar sendo desregulado, pode estar terminando, deixando de existir, e ele vai vendendo os imóveis e vai entregando o valor, e isso dispara o yield, não necessariamente um yield de aluguel. Então não dou muita atenção para esses que são esses cisnes fora da curva aqui. Agora, observe aqui, ó, fundos de incorporação 16%, 13%, 13,30%, o FIGS 11 pagando 12,27%, o BBIF, que é agências bancárias do Banco do Brasil, pagando 12,16%, recebíveis imobiliários, pagando 11,15% no último ano. Então tem vários fundos que nós estamos olhando aqui, e dentro desses fundos, você deve ter percebido, cada um deles tem uma categoria. Como é que funcionam as categorias? Bom, tem alguns fundos imobiliários que a única função que eles têm é, eles compram as agências bancárias, compram o imóvel das agências bancárias e alugam para as agências bancárias. Então isso aqui são agências bancárias do Santander. Essa aqui, agências bancárias do Banco do Brasil, e assim por diante. Eu não sou muito fã de fundos de agências bancárias, sendo bem franco. Não é o tipo de fundo imobiliário que eu gosto de ter em carteira, porque eu entendo que as agências bancárias físicas elas vão deixar de existir cada vez mais e cada vez menos estes fundos serão atraentes. Então, eu não sou muito fã de fundos que detenham agências bancárias. Esse tipo de categoria aqui eu não coloco o meu capital. A gente tem fundos imobiliários que compram prédios inteiros de faculdades, como a gente tem aqui a FAED, RBED, que seria a Exapar, é um fundo imobiliário que basicamente comprou todo o prédio de Campinas e o prédio de Cuiabá, tá? Esses dois prédios da faculdade, eles estão foram comprados e eles estão alugados para a faculdade, com um contrato que vai durar muito e muito tempo. Tá? E basicamente, então, este é um tipo de fundo imobiliário que aluga para faculdades. Tá? Bom, além de fundos imobiliários que alugam para faculdades e que alugam para agências bancárias, nós temos fundos de fundos. São fundos que vão comprando cotas de outros fundos e muitas vezes investindo em CRIs, certificados de despesas imobiliárias, assim por diante.
Este tipo de fundo ele tem um pouco mais de volatilidade, ele é um pouco mais arriscado, porque são fundos de papel, eles não têm um imóvel. Na verdade, o fundo não é dono de imóvel. O fundo vai ser dono de cotas de outros fundos, muitas e muitas vezes. Tem alguns fundos imobiliários que são donos de hospitais. Por exemplo, esse aqui é o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Tá? Então, esse fundo imobiliário ele é dono de 100% do empreendimento imobiliário, que é o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. E daí ele automaticamente aluga para o hospital e aí cobra do hospital um aluguel. Tá? Novamente falando, também não sou muito fã dos fundos imobiliários que trabalham com hospitais, porque eu entendo que se o hospital ficar mal das pernas, ele pode parar de pagar o aluguel, o fundo imobiliário vai entrar na justiça para pedir uma reintegração de posse, e qual é o juiz que vai dar a integração de posse e despejar um hospital? Acho pouco provável, né? Então, os hospitais, os fundos de hospitais são mais arriscados. Geralmente, por isso, eles acabam pagando até mesmo rentabilidades maiores nas suas distribuições. Tem alguns fundos que são donos de hotéis. Tá? Então, por exemplo, o HTMX11, ele é um fundo que ele é dono de vários hotéis. Então, ele automaticamente pega o aluguel desses hotéis e distribui entre os cotistas. Outros fundos são de incorporação. Esses vão construir, vender ou alugar. Tá? Eu não trabalho com hotéis e não trabalho com corporação. Agora entre os que eu gosto. Lajes comerciais, que são simplesmente lojas comerciais. Salas. Andares inteiros de prédios, instituições. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui um, que é o... Onde é que está o Faria Lima que eu tinha visto anteriormente? Que a gente tinha visto junto. Faria Lima. O que esse fundo imobiliário tem? Esse fundo imobiliário tem o empreendimento Continental Square Faria Lima, que tem 18 conjuntos de escritórios na torre comercial e 75% da rede da operação hoteleira que tem a bandeira Puma. Então esse aqui é o ativo que ele tem. Ó. Condomínio Continental Square Faria Lima, 18 conjuntos e 75% do Hotel Pullman Vila Olímpia. Tá? Isso está lá na Faria Lima. Tá? Esse prédio, que é basicamente esse aqui, ele é posse deste fundo imobiliário. Então esse prédio ele tem um valor intrínseco. Mesmo que desalugue o prédio inteiro, ele vai continuar tendo um valor. É um tijolo, de fato. Tá? E daí ali, o nível de vacância atual está em 21%, devido à crise econômica, está diminuindo, há pouco tempo atrás estava em 30%, tá? A ocupação está em 78%, a gente olha os dividendos aqui, este fundo pagou no último mês pouco, pagou 0,39 em relação ao valor da cota atual, em relação ao IPO pagou 1,6 em relação ao IPO, mas em relação ao valor da cota atual, já que os preços subiram muito dos outros fundos imobiliários, houve uma redução no resultado observado em relação ao valor da cota atual. Significa que está um pouco caro para ser comprado agora, nesse momento. Mas então quando a gente fala de um fundo imobiliário que tem lajes comerciais, basicamente o que ele tem são um prédio, ou às vezes vários prédios, que vão ser alugados para múltiplos inquilinos e dessa maneira conseguir uma rentabilidade que seja interessante para os cotistas, tá? Por exemplo, aqui ó, vou mostrar aqui para vocês rapidamente o HGRE11, que é um fundo que eu acho bastante interessante, porque ele tem um nível de diversificação muito grande. Olha a quantidade de prédios que ele tem nas diferentes cidades, você vê que são, a gente tem Atibaia, Porto Alegre, Taboão da Serra, Barueri, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. Várias cidades do país. Vários e vários prédios, tá vendo? Alguns na Faria Lima, outros em Plaza JK, Park Tower. E este olhado tem aqui as fotos desses prédios. O fundo é dono desses prédios. É uma quantidade muito grande de patrimônio que está dentro desse fundo, certo? A vacância está alta porque a crise econômica no país está forte ainda, 18% de vacância. À medida que vai diminuindo a vacância,
vai melhorando a distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos no momento está em 0,48 do valor inicial da cota atual. 0,5% livre de imposto de renda, todos os meses, caindo na sua conta, sem nenhum estresse, sem ter feito absolutamente nada. Absolutamente nada. O que tu fez foi comprar a cota e deixou ali. Tá? E aí, quando eu olho todas essas alternativas, eu vou ter basicamente, vou querer montar uma carteira que vai ter eminentemente 1 ou 2 bons fundos imobiliários de lajes comerciais, um ou 2 bons fundos imobiliários de fundos, um fundo educacional, tá? Um fundo logístico, tá? Um fundo logístico. E além do fundo logísticos, tem os recebíveis imobiliários, que também é papéis. E um fundo de shopping center. Com isso a gente diversifica entre os diferentes setores, entre os diferentes tipos de fundo imobiliário, e a gente pode rastrear por eles. Por exemplo, eu quero ver só os shoppings. Aí você vai olhar somente os shoppings. Aí explica aqui quanto é que está o preço pelo valor patrimonial, quanto é que está a renda por metro quadrado, se tem algum upside para chegar no valor patrimonial, a vacância financeira, a vacância física. E aqui entram as partes que realmente acabam sendo mais interessantes para a gente. O yield de distribuição dos últimos 12 meses. O FIGS aqui pagou 12% nos últimos 12 meses. O RBVA pagou 8,83%. O MAX pagou 8,63%. E assim por diante. E daí com isso a gente consegue ver e entender qual fundo nos atrai e qual fundo não nos atrai. Por exemplo, a gente tem o FIGS pagando 12,27%. Ele tinha uma renda garantida, né, na verdade uma garantia mínima de pagamento de aluguel, que venceu, acho que abril desse ano. Então acho que a renda deve ter caído nos últimos meses. Caiu para 0,20, então está fraca a distribuição nos últimos meses. A gente pode ver aqui, basicamente, esse aqui pagando 6,59, com uma vacância de uns 6,59% de vacância. A gente está vendo esse aqui pagando em torno de uns, vamos olhar aqui, dos últimos 12 meses, 6,18%, com uma vacância de 5,10%. A gente está pagando, vê esse aqui, ó, o WPLZ11, ele pagou 5,40 projetado para os próximos 12 meses, mas nos últimos 12 meses pagou apenas 3,22. Isso aconteceu por quê? Basicamente pela vacância, que estava muito alta. Olha a vacância de 11% aqui. Uma vacância bem alta, né? E aqui, ó, 6%, 7%, 7,12%, 7,13%, 7,8%, 7,86%. E a gente consegue então clicar aqui, por exemplo, ver a descrição do fundo, ver onde é que está o ativo em si. É um shopping center em Maceió, somente na cidade de Maceió. Na verdade são esses dois aqui. A vacância está neste momento, está completamente ocupado. Tá? Dividendos que pagaram foi 0,59%, 0,60% em relação ao valor da cota atual. Você pode dizer, Alexandre, mas isso é pouco, 0,60%, 0,7%. Senhores, vocês estão muito mal acostumados com as taxas de juros brutais que nós tínhamos no mercado no passado. Nunca mais, na existência das nossas vidas, nós vamos ganhar 1% ao mês em renda fixa de barbadinha. Isso não existe mais. Isso era algum tempo atrás. Acabou. Esqueçam. Não vai ter mais. Tá? Não vai ter mais. Daqui para frente temos que nos acostumar com 0,5 ao mês, 0,8 ao mês e lamber os beiços com isso. Então aqui, ó, vocês podem ver o que um capital de R$8.000, em que você aloca todos os meses R$400 por mês, mais o dinheiro do provento que foi observado, tá? Em 10 anos, quanto é que teria virado? Esses R$8.000 mais a alocação mensal. Em 10 anos, este capital se transformou em R$100.000. E em 10 anos, as cotas que você tem estariam lhe oferecendo R$805 por mês.
livre de imposto e renda. Daí a pessoa pode fazer o seguinte cálculo: cara, quanto é que eu preciso ter de renda para poder me aposentar? Digamos que eu precise ter de renda aproximadamente uns 10 mil reais. Então eu preciso de 10 mil reais de renda para poder me aposentar. Beleza. Como é que eu posso atingir esses 10 mil reais de renda para me aposentar? O cara volta aqui para essa planilha e fala: bom, se eu começar com, vamos botar aqui 50 mil reais e aportar 400 reais por mês, eu chego em 209 mil. Mas 209 mil não é suficiente para mim. 209 mil me dá apenas uns 1.800 reais por mês. Então eu preciso de mais. Se eu iniciar, por exemplo, com 80 mil e aportar 1.000 reais por mês, eu chego em 400 mil. Bom, com 400 mil eu já ganho 4 mil reais por mês. Mas eu preciso ter em torno, então, se eu quero ganhar em torno de 10 mil reais, eu preciso ter uma renda de mais ou menos, eu preciso ter em fundos imobiliários um acumulado de mais ou menos 1.100.000, 1.200.000. Então eu preciso juntar 1.100.000, 1.200.000. Mas em 10 anos é pouco tempo. Talvez eu consiga fazer isso em 20 anos. Né? E aí o cara dá uma expandida aqui no seu horizonte de tempo. Então vamos para 240 meses. Ele está programando a aposentadoria dele. Ele está programando quando é que ele vai se aposentar. Isso significa que então 240 meses daqui, ó, neste ponto. E aí, o que ele vai fazer basicamente? Faz o seguinte. Ele puxa para cá. E depois que ele puxa para cá, ele puxa isso. E dele puxa para cá. Isso tudo para ele calcular quanto é que ele teria que acumular por mês, quanto é que ele teria que guardar por mês comprando em fundos imobiliários para ter uma renda mensal de 10 mil reais. Olha ali, ó. Vejam como o cara já rapidamente ultrapassou o que ele precisava. Então o que ele precisava aqui basicamente? Bom, o que ele precisava aqui basicamente, se a gente for olhar dessa maneira, se ele fizer exatamente essa composição, iniciar com 80 mil e colocar 1.000 por mês comprando fundos imobiliários, mais o fundo imobiliário os proventos que ele recebeu para ir comprando mais cotas, no final de 10 anos, ele tem quanto? No final de 10 anos ele tem 400 mil reais e está recebendo 3.200 reais por mês sem fazer nada. E aí, no final de... Em quanto tempo ele chega nos 10 mil reais por mês que ele queria? Aqui, ó. 240 meses ele chegou nos 10 mil reais que ele queria estar recebendo livre de imposto de renda todos os meses sem ter feito nada. Sendo que daí ele conseguiu guardar 1.247.000 reais nesse período. A outra condição que ele poderia fazer seria a seguinte: cara, eu consigo botar um dinheiro maior no início e menos dinheiro mensal. Ou eu consigo colocar um dinheiro menor no início, por exemplo, poderia colocar 50 mil reais no início, e poderia estar colocando um pouco mais de dinheiro aqui mensalmente. Se ele fizer isso, colocar um pouco mais de dinheiro mensalmente, 2.000, vamos olhar como é que acaba acontecendo, em quanto tempo ele chega no 1 milhão que ele precisa. Veja que ele consegue chegar mais rápido no 1 milhão, colocando menos dinheiro, mas mantendo uma consistência de botar mais dinheiro todos os meses. Ele chega em 200 meses, no valor de 10 mil reais por mês, observado em cima de dividendos, em cima de proventos que o próprio fundo vai estar oferecendo para ele. Então, quanto mais o sujeito conseguir aportar por mês, alocando nisso, logicamente mais rápido ele se aposenta. E é por isso que eu sou um fã absolutamente, confesso, de
fundos imobiliários, porque é uma das maneiras mais confortáveis, mais interessantes, mais lógicas de você ir comprando um patrimônio, não deixa de ser um patrimônio que você está comprando, barato, porque você consegue comprar em cotas de R$100, em cotas de R$50, todos os meses tu vai lá e compra um pouquinho, compra um pouquinho, compra um pouquinho, compra um pouquinho, teu bolo vai crescendo, 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 e quando tu vê, você está com um belíssimo capital guardado, que vai estar produzindo uma receita mensal para você, e você vai ter atingido a sua liberdade financeira. Praticamente todos os resultados de lucros que eu tenho de trading, eu transformo em fundo imobiliário. Essa é a minha atual política. Não reinvestindo em ações, mas investindo em fundos imobiliários. E aí vou trazendo os lucros para esse tipo de investimento. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem outros vídeos que eu fiz sobre fundos imobiliários e vou conversar sem dúvida alguma, vou chamar um dia desses um especialista em fundos imobiliários para a gente trocar uma ideia e esclarecer um pouco mais dúvidas que vocês tenham sobre isso. Um grande abraço a todos vocês, até mais, tudo de bom. Se vocês curtiram, deem um like, compartilhem com os amigos. Até mais, tchau, tchau.